o Cruzeiro tá aí no mercado, todo mundo sabe. A FIFA até antecipou um pouco a janela. A partir do dia 1º de junho, os clubes que contratarem reforços já poderão inscrever os atletas e tem até o dia 10. Só que essa janela aí, na prática, ela não tem tanto efeito assim, né? Aliás, ela não tem nenhum efeito ou pouco efeito, porque neste período aí só terá um jogo, que é contra o Vitória lá em Salvador. O Cruzeiro trabalha para reforçar o time. A ideia era que, ou ter já algum jogador para esta primeira janela. A principal mesmo começa no dia 10 de julho, que é a janela do meio do ano, vai até o dia 2 de setembro. E aí é aquele período em que se pode registrar os atletas para a volta do campeonato quando terminar o Mundial de Clubes. O Cruzeiro está trabalhando. O técnico Leonardo Jardim, que é o responsável maior por encontrar esses nomes no mercado, não é segredo, já falamos, o Cruzeiro quer um zagueiro que atue pela esquerda, o Cruzeiro quer um volante, o Cruzeiro quer um jogador de beirada. Isso, pelo menos, o Cruzeiro tende a buscar no mercado. Uma outra opção ou outra posição, isso vai ser avaliado de uma forma aí pelo departamento de futebol do Cruzeiro. E também não é segredo que já falamos sobre, o Cruzeiro quer jovens com potencial de revenda, que vão trazer retorno técnico, mas também retorno financeiro. Somente esses alvos serão buscados? Não estou dizendo isso, mas é um foco do Cruzeiro no mercado. Por isso apareceu o nome de Valentim Gomes, por isso apareceu o nome de Rinestrosa, jogadores aí que encaixam nesse perfil buscado pelo Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro também não vai sair aí pagando 10, 15 milhões de euros em jogadores jovens para trazer nesta janela. O Cruzeiro quer encontrar bons valores e com um preço dentro do que o clube entende que vai fazer sentido. O que o Cruzeiro não quer, e aí o Leonardo Jardim é quem está à frente de todo esse processo, é sair pagando 3, 4, 5 milhões de euros em jogadores que não vão agregar nada, tecnicamente falando, e se não vai agregar nada tecnicamente falando, não vai trazer retorno financeiro num futuro próximo. Então, por isso o Cruzeiro trabalha com um critério muito grande. Pode errar? Sim, pode errar. Isso faz parte do futebol. Mas para isso, o departamento de futebol, com o Leonardo Jardim encabeçando o processo, quer trabalhar muito, quer pesquisar muito, avaliar muito para minimizar o erro e aí encontrar boas opções no mercado. Vamos seguir acompanhando. Claro que ao longo das próximas semanas teremos alguma movimentação no sentido de reforçar o time pensando na sequência de 2025. Talvez o Leonardo Jardim está esperando muito essa janela do meio do ano para pensar em mudar a estrutura, né, Amanda? Dá para ver, assim, claramente que ele segura a substituição, porque ele não confia plenamente não é que não, nos jogadores, mas talvez nos atletas que ele tem para fazer funções específicas, que ele tem que mudar a estrutura. Ele vai tirar, por exemplo, o Caio Jorge, ele não tem um outro centroavante que seja muito semelhante ao Caio Jorge. O Gabigol e o Dineno são muito diferentes dele. Então, se entra um dos dois ali pro lugar do Caio Jorge, ele vai com certeza mudar muito da estrutura lá na frente. Mesma coisa no meio de campo. Né, talvez o Eduardo e o Lucas Silva se pareçam um pouco mais, mas se você tira o Lucas Silva e coloca um outro volante, o Lucas Romero, e coloca o Wallace, pô, você tem uma perda muito grande. Ou você colocar às vezes um jogador que faz uma função um pouco mais avançada, não consegue ocupar aquela cabeça de área igual o Romero faz. O próprio Fagner e o William têm estilos muito diferentes na lateral. Então, assim, eu acho que o Leonardo Jardim aguarda ansiosamente essa janela de transferência para poder trazer algumas peças importantes, né? E que vão poder ali no treinamento durante essa pausa do Super Mundial dar essas condições para ele poder fazer alterações na estrutura, testar outras formações, aí talvez uma formação que vai conseguir dar mais qualidade ou mais oportunidade para outros jogadores que no momento não estão se encaixando nesse estilo de jogo. Mas a gente sabe que um time não pode ficar viciado só numa forma de jogar, ele vai ter que encontrar outras maneiras, outros recursos para poder atacar o adversário. Então, talvez outros jogadores que já estão aqui possam inclusive crescer com a chegada de alguns atletas pontuais na janela. Então, eu até coloquei lá no Twitter, eu acho que eu tô bem ansioso para ver o que o Cruzeiro vai fazer, não no sentido de gastar muito dinheiro, mas de ver qual que vai ser o perfil de jogador que o Cruzeiro vai buscar, para quais posições, o que vai divergir do que a gente já tem aqui, porque trazer jogador para fazer a mesma coisa que os que já estão aqui fazem, não faz muito sentido, né? Então, acho que o Leonardo Jardim aguarda ansiosamente aí esse mês de junho. Ô Bernardo, você falou uma coisa aí, eu acho que o Leonardo Jardim passou
a ficar assim, preocupado com o time tá bem, e se eu mudar, eu mudando, pode acontecer alguma coisa, eu acho que o exemplo é o Red Bull Bragantino. Porque aquele jogo lá, à medida em que as alterações foram acontecendo, tudo bem que lá tinha o jogador que foi embora, né? Ainda estava na equipe. Só que foi logo após os 3-0 diante do Bahia, né? E o Cruzeiro começou ali no jogo, por mais que tenha dado aquele vacilo lá com o Cássio e o gol do John, mas o Cruzeiro estava chegando, a gente tinha o sentimento ali de que a qualquer momento o Cruzeiro ia empatar o jogo, né? E aí vem, até a entrada do Gabigol no intervalo, eu não digo assim que piorou o time, não. Mas à medida que ele foi fazendo as outras alterações, o time foi piorando de um jeito absurdo. E pode ver, depois daquilo ali, ele quase não alterou o time. Esse time que vem com essa base aí, depois dali a gente teve. Aí foi o jogo do Palestino, né? Aí vem a vitória sobre o Vasco. Ele segurou até 1-0 ali, mexeu no finalzinho. Aí já tem o jogo do Vila Nova, que foi o da Copa do Brasil. Que talvez seja a maior mudança, né, Samuel? Contra o Vila, né? Aí tava um 2-0 ali e tudo, né? Mas aí os do Campeonato Brasileiro. Aí contra o Flamengo, ele faz a mesma coisa. Depois foi o Sport. Aí já tava um placar bem consolidado, né? E o clássico com o Atlético Mineiro. Depois desse jogo do Bragantino aí, eu acho que... E realmente, né? A turma entrou muito mal, né? Inclusive o Eduardo ali, naquela ali, a gente tava descartando ele, né? O Eduardo se reergueu aí em termos de opção. Então, acho que ali foi um sinal que o Jardim pensou, meu Deus. Eu tava... Sim, Rafa. Não, pode concluir. Não, e que, tipo, às vezes a gente fica falando, né, mas poucas opções mostraram alguma coisa pra gente, pô, dá pra confiar nesse banco de reservas do Cruzeiro. Acho que ele custou encontrar 11 e ele tem mais uns 3, 4 aí que, tirando os garotos, né, que não dá pra você colocar também. Domingo, ao mesmo tempo em que meu coração queria ver o Kenji, a razão falava que, poxa, se um garoto entra ali no domingo, aí vai tentar uma pedalada, perde a bola e sai gol, acabou. Torcedor, esquece. Eu sei que vai ter um monte de gente, não ia ser bem assim, ia ter paciência. A gente sabe como que é, né? Então, eu estava nesse misto aí, entendendo o Leonardo Jardim, mas acho que essa questão do banco aí é um ponto importantíssimo para se analisar, né? E além dessa questão do banco, só antes da Rafa comentar, desculpa, Rafa, mas tem outra coisa também que vai contra o discurso dele no início aqui, né, que às vezes a gente esperava o maior número de trocas entre um jogo e outro, e você vê que, cara, toda vez que ele pode, ele repete a escalação. Ele só tá trocando a escalação em jogo que ele tá ou já eliminado na Sul-Americana, ou é quando o cara realmente não tá conseguindo mais, igual, por exemplo, às vezes o Fagner teve que sair, aí entrou o William, ou é jogo assim da Copa do Brasil, que teve o caso do Vila Nova, mas era um adversário um pouco inferior, é um jogo em casa, e ainda foi um time com muitos titulares. Então, assim, a gente estava esperando, a gente debateu muito tempo, inclusive, como é que vai ser esse Cruzeiro com 2, 3 mudanças de um jogo para outro, dependendo muito do adversário. O Leonardo Jardim adota uma postura de repetir ao máximo o que ele pode, justamente por causa dessa dependência do 11 inicial ali, de não encontrar as mesmas opções no banco de reservas. É isso. Eu ia comentar que eu estava na transmissão desse jogo contra o Bragantino, foi meu primeiro dia de jogo aqui na Samuca TV, e foi muito nítido, assim, como que o Cruzeiro se perdeu no jogo depois das substituições. Ele precisou fazer, porque o time estava perdendo intensidade, mas o Cruzeiro tinha, assim, tinha uma lógica no que o Cruzeiro estava tentando fazer para buscar o gol de empate diante do Bragantino. Você via que o time tentava atacar de uma forma coordenada, né? E à medida que ele foi fazendo as substituições, principalmente no meio-campo, o Cruzeiro virou um time totalmente aleatório em campo, assim, as coisas não... Parece que não tinha sentido no que estava acontecendo. Perdeu o padrão, 100%. Totalmente. E, assim, teve até uma questão que... o Diné não entrou nesse jogo, vocês lembram? Ou foi contra o Vasco? Não, foi nesse mesmo. Ele entrou nesse jogo e nem cruzamento na área os caras estavam fazendo. Ele entrou faltando 12 minutos para acabar o tempo regulamentar. Entrou o Gabigol no lugar do Christian, né, no intervalo. Aí depois ele veio com 3 alterações. Aí saiu o Jonathan Jesus, entrou o Wallace, o Romero foi para a direita. Saiu o Wanderson, entrou 4 vogais lá. E saiu o Lucas Silva e entrou o Eduardo. Aí foi só a desnara. Eu lembro que o Dineno entrou e não teve um cruzamento para o Dineno na área. Então, assim, parecia um time totalmente perdido em campo, como o Bernardo falou muito bem, sem padrão, né?
E aí é essa questão. O Leonardo Jardim conseguiu encontrar um time com 11, e aí quando um desses 11 não está bem, porque isso acontece, né, gente? Às vezes o cara não está numa noite feliz, isso é normal, assim, inclusive de bons jogadores. E você tem que recorrer ao banco para fazer alguma mudança, nem sempre o nível vai se manter. O que dirá subir, né? Subir é muito difícil. Então é óbvio que hoje você tem aí um reserva de luxo, que é o Gabigol. Eu acho que é um cara que sempre aproveita as suas oportunidades e que é muito diferente, por isso a torcida quer tanto vê-lo no time, mas é uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que o elenco do Cruzeiro ainda não proporciona equilíbrio suficiente para a gente ver todo mundo que a gente gostaria em campo. Por exemplo, Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Será que é impossível os três jogarem juntos? Eu imagino que não. Mas a questão é, será que é possível dentro do elenco que a gente tem hoje? Será que a gente tem equilíbrio suficiente para que eles joguem? Então, essa questão da janela, né? Mais do que nome de jogador, o perfil, acho que principalmente do meio para frente, eu tenho muita curiosidade nessas pontas, quais jogadores o Cruzeiro vai trazer, quantos, porque eu acho que a gente precisa de muito mais equilíbrio, assim, para conseguir realmente recorrer ao banco de reservas de uma forma que melhore, né? Às vezes o torcedor quer que mexa por mexer, ou então porque entende que o time não tá tão bem e recorrendo às mudanças vai melhorar, mas nem sempre, né? E esse jogo contra o Bragantino é muito claro, assim, se o Cruzeiro em algum momento construiu para empatar, depois que ele faz essas 3 substituições que o Samuca citou, ali acabou o Cruzeiro. Ter perdido de 1-0 ficou justo, depois daquele recorte ali, porque não conseguiu fazer mais nada. Então, hoje, infelizmente, o nosso elenco ainda é muito curto e falta profundidade e peças que consigam realmente mudar o time para melhor e trazer equilíbrio, né, para a gente ver todo mundo que a gente quer ver em campo. Gente, fato é que o time cai quando tem as substituições. Eu acho que isso aí é visível para todo mundo. Às vezes a gente tenta falar de uma maneira não, sei lá, para não magoar o profissional. A gente sabe que hoje o YouTube chega para todo mundo tudo e tal, mas fato é que o time cai bastante, né? Mesmo tendo o Gabriel no banco e o Eduardo, que é um jogador, para mim, ainda em recuperação, né? Você não pode falar que o Eduardo já é o cara que está entrando, está mudando tudo e tal. Então, o Eduardo entrou muito bem, né? Quando jogou de segundo volante. É um jogador em recuperação. Agora, fora isso, tem caído muito. Né? Só você pegar quem são as opções. Né? Tem o William, que ainda está buscando se recuperar. Entrou aí, o Samuca falou, né? Lembrou aí que jogou o Marquinhos, né? No outro jogo. O Bolassi, né? Embora tenha dado certo, né? Contra o Flamengo, né? O lance, mas em geral, né? A regra é que cai bastante. E aí você vê o Jardim. O time com volume de jogo. O time tendo finalizações. O time com maior expectativa de gols, né, do que o adversário. 37 do segundo tempo, não tem ninguém querendo, ninguém se arrastando em campo como o time ficava, né? Até pouco tempo atrás você tinha que mudar, porque com 15 minutos do segundo tempo estava todo mundo arrastando em campo, então qualquer um que entrasse era melhor. Você não tem ninguém se arrastando em campo. Então você vai segurando até onde dá, porque o time está com volume e está com perspectiva de chegar ao gol. Não teve nenhum jogo, se você parar para pensar dessa boa sequência do Cruzeiro, que deve emendar amanhã emenda 7, né? Quinta-feira emenda 7, né? Sem derrota. Então, o que acontece? Então, 8. Não, são 7. 8. Já são 7. Então, a gente vai emendar 8. Pois é, quinta emenda 8, né? Sem derrota. Antes dessa sequência, você tinha que mudar porque você tinha jogadores que não estavam aguentando. Aí você olhava no banco para procurar quem podia colocar o fresco, né? Que é a palavra até que o Jardim trouxe, para pôr o jogador fresco para tentar que o time se movesse dentro do campo. E isso não está tendo necessidade mais. Isso é um fato. O Cruzeiro perdeu a necessidade de ter que trocar jogadores que estavam se arrastando em campo, né? Porque não aguentavam passar de 15 minutos do segundo tempo. Então, eu acho que tudo isso... E aí você tem um banco que ele vai poder agora na janela, né? Vai ter a parada, depois vai ter a janela, ele vai poder indicar e ter um elenco que não seja tão cobertor curto, né? Você tira um e faz uma falta danada. E hoje o Cruzeiro já tem falado isso algumas rodadas, hoje o Cruzeiro é um elenco cobertor curto. Se você tira o Fagner, ele faz falta. Se você tira o Romero, ele faz falta. Se você tira o Caio, por mais que tenha o Gabriel, ele faz falta, né? Se você perder o Fabrício Bruno, ele faz falta. O Matheus Pereira vai fazer falta, né? Então, o Cruzeiro tem sido um elenco com cobertor bastante curto. Ô, Rafa, eu confesso que eu tenho um pouco dessa dificuldade que você comentou agora há pouco, né? Se o Cruzeiro não tem tanta mais necessidade de trocar o time fisicamente falando. Eu acho até que o Cruzeiro tem essa dificuldade ainda, até pelo estilo de jogo, de ser muito intenso, de ter alto volume de jogo. Isso demanda muito das condições físicas. Eu acho que hoje o Leonardo Jardim tem prezado encontrar um equilíbrio entre jogadores cansados e quem vem do banco de reservas que não vai entregar a ele tecnicamente falando. Então ele acaba sustentando por mais tempo o atleta, mesmo o atleta estando cansado, do que colocar
um time, um jogador que possa oxigenar essa equipe, mas que não vai entregar ele tecnicamente dentro do jogo. Então, acho que ele tem segurado um pouco mais. Acho que necessidade, sim, porque se a gente levar em consideração o último jogo, por exemplo, contra o Atlético, eu vi o Lucas Silva bastante cansado, eu vi o Christian bastante cansado dentro da partida, e aí não é demérito desses jogadores. No caso do Lucas Silva, até pela questão um pouco mais da idade, né, já ser um pouco mais velho, e é um jogador que dá a posição dele, corre muito, se movimenta muito, mas não é somente isso. Eu acho que tem a questão mesmo daquilo que o Cruzeiro tem enquanto produto dentro do grupo, né? Eu não acho que o elenco do Cruzeiro é um elenco curto de qualidade, mas não de número. Acho que o Cruzeiro tem jogadores que poderiam estar, né, assimilando um pouco mais o estilo de jogo Leonardo Jardim, mas infelizmente isso não tem acontecido. E vai cada vez mais forçando que as peças que já se encontraram com Leonardo Jardim, exigi-las cada vez mais em minutagem. E isso em algum momento vai pesar. Como pesou o Cruzeiro na temporada passada. O Cruzeiro fez um primeiro semestre brilhante o ano passado. O fato de não ter esse equilíbrio técnico forçou os jogadores a atuar por muitos jogos por 90 minutos. E automaticamente o nível técnico depois começou a desabar, porque não conseguiam manter a regularidade necessária pelo cansaço mesmo. Então, acho que para não acontecer o que aconteceu na temporada passada, o Cruzeiro precisa se movimentar e movimentar muito bem, em sentido de qualidade agora nesse mercado do meio do ano. Ô, Amanda, eu até entendo o seu comentário, mas assim, quando eu falo isso, eu estou fazendo um parâmetro de comparação com o Cruzeiro de 3 meses lá atrás, né? Não tô. O parâmetro é o seguinte: o Cruzeiro, para mim, na minha opinião, claro que você conhece demais, e isso pode custar caro. Por isso que eu falei da janela, que vai ser muito importante, né? Porque isso pode custar bastante caro ao Cruzeiro na sequência, mas você vê um time que às vezes está cansado, mas está produzindo. Né? E os caras estão se esforçando, produzindo. É diferente de um time que com 15 minutos do segundo tempo se arrasta em campo e não consegue produzir mais absolutamente nada, que é o que a gente via. Né? Então você vê, o Jardim até fala numa entrevista, no jogo contra o Flamengo mesmo, que ele fala isso depois, eu vou mudar como? O time está produzindo, o time está com a perspectiva de fazer o gol. Né? Então eu demorei a mudar. Então, quando eu falo isso, só para deixar muito claro, e concordo, e tenho a mesma preocupação que você, porque isso aí a longo prazo custa caro, e no segundo turno pode custar caro se esse elenco não deixar de ser cobertor curto, né? Você tira do cobertor curto, o cara puxa para tá com frio na cabeça, tampa a cabeça, fica com frio no pé, né? Aí tampa o pé, fica com frio na cabeça. Então, se esse elenco não deixar de ser cobertor curto, isso pode realmente custar caro, mas em comparação ao Cruzeiro que morria aos 15 minutos do segundo tempo, é muito diferente.